Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que vozeirão, né? Não vão achar que é o João. Acho que aumenta um pouquinho lá, porque eu não quero forçar. Se eu tossi durante a mensagem, eu já peço perdão a vocês, porque estou com uma tossezinha seca. Mas vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 19 ao 24. Filipenses 2, 19 ao 24. Todo mundo achou? Filipenses 2, 19 ao 24. A palavra de Deus diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Amém? A igreja pode se assentar. E eu acho muito tranquilizador quando o Senhor, de alguma maneira, confirma a palavra. O texto que a pastora Leni leu no início, no último versículo, dizia assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O tema que eu quero dar a mensagem essa noite é uma pergunta que eu não sei se é, não posso falar que Deus mandou perguntar, mas você assim entenda: a quem enviarei? E analisando o contexto da carta até esse momento da leitura, Paulo ele estava preso e havia recebido uma oferta dos irmãos de Filipos. Ele então escreve uma carta para agradecer a oferta, para contar sobre a situação dele e encorajar os irmãos a persistir na fé, batalhando pela unidade, amor e serviço dentro da comunidade de fé deles. Paulo demonstrou um profundo comprometimento com a igreja e deixou claro que isso não é uma responsabilidade somente de alguns, mas de todos, todos nós devemos ter em relação à igreja a mesma atitude de Jesus Cristo. Então, Paulo ele vem trazendo, ele vem construindo esse pensamento. E ele começa no finalzinho do capítulo 1, acho que o verso 19, 27, por lá, não lembro certinho o versículo, a mostrar que todos nós devemos ter pela igreja a mesma atitude de Cristo Jesus. Então Paulo, irmãos, ele tinha em mente duas coisas principais: encontrar alguém que pudesse levar a sua carta aos Filipenses, agradecendo pela oferta, dando notícias. Ele desejava animar e encorajar os irmãos frente à sua condição de prisioneiro, porque os irmãos estavam preocupados. E também em relação às pessoas que se colocavam contra a mensagem do Evangelho. Paulo também desejava ser animado ao receber notícia da situação dos irmãos, né? E Paulo desejava que alguns conflitos internos da igreja fossem resolvidos.
A carta aos Filipenses é uma carta que não corrige nenhum problema doutrinário. Ou seja, Paulo não encontrou nenhum problema para poder corrigir. Mas Paulo pede que haja uma restauração da harmonia. E é importante essa carta. E é importante essa igreja. Porque ela traz para nós algo de valioso que muitas vezes passa despercebido para nós. A unidade, a união, um só espírito, um só modo de falar, um só amor, uma só dedicação. Nós precisamos ser um corpo, senão, amados, nós não vamos andar para frente. Um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz: as pessoas lá faziam a obra do Senhor, só que cada um marchava para um lado. Pensa você, irmãos, tendo que levar um carro adiante e cada um empurrando para um lado. O carro não vai sair muito, não vai avançar muito. E muitas vezes a igreja, vamos dizer assim, patina. Não a igreja de Cristo, mas as comunidades de fé. Porque às vezes cada um quer puxar para o seu lado. Cada um quer puxar para uma direção. Então, como que Paulo fez tudo isso que ele tinha em mente? Ele escreveu uma carta contando sobre a sua situação, dando instruções de como proceder e encorajando os irmãos. E Paulo encontrou alguém, Timóteo, que teria uma missão especial. Ser o exemplo daquilo que ele esperava dos filipenses. E eu acho que aqui é o cerne da nossa mensagem. Ele queria que Timóteo fosse o exemplo da igreja que ele gostaria que os filipenses fossem, e que Timóteo fosse capaz de ajudar verdadeiramente os irmãos a colocar em prática o que ele havia escrito. E diante disso, eu separei aqui 2 pontos importantes para nós meditarmos. O que a atitude de Paulo nos ensina quanto ao cuidado e o zelo pelos irmãos e pela igreja de Jesus. O que a vida de Timóteo nos ensina quanto a sermos parte desta igreja. Amém? Quero começar falando sobre a atitude de Paulo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Paulo, ele não se limitou a escrever uma carta. Mesmo preso, Paulo não poderia ficar parado, sabendo que a igreja tinha necessidades. Paulo teve que dar um jeito de não ficar parado, de não ficar sem fazer nada. E isso me fez pensar, irmãos, que talvez algumas pessoas hoje, elas se limitam a dar conselhos, elas se limitam a ter ideias, elas se limitam a passar um áudio, a gravar um vídeo. E eu quero dizer para você que tudo isso é bom, tudo isso é necessário, tudo isso pode ser o ponto de partida de muitas coisas, mas isso não é tudo. E eu me lembrei de um ditado popular que diz o seguinte: se conselho fosse bom, se vendia e não se dava. Por quê? Porque quem dá o conselho não assume nenhum tipo de responsabilidade. Eu posso dizer para você fazer isso ou aquilo, e a responsabilidade nunca cai sobre a minha vida. Porque se você fizer e der errado, foi você que fez. Se você não fizer, foi você que não fez. E muitas pessoas, elas são muito boas em dar ideias, mas elas não se dispõem a colocar a mão na massa. Paulo escreveu uma carta dando muitas ideias, dando muitos conselhos, mas Paulo não poderia ficar parado e esperando que talvez, quem sabe, aqueles irmãos fizessem algo. Paulo precisava de alguém, já que ele não poderia, que fosse junto daqueles irmãos para ajudá-los a colocar em prática os seus conselhos, as suas ideias e as coisas que eles deveriam fazer. Paulo, ele se comprometeu com a igreja de Cristo. Sabe aquela historinha da omelete que a galinha e o porco
conversam para contribuir, que a galinha ela oferece o ovo, que não lhe custa praticamente nada. E o porco precisa ofertar o seu bacon, que custa muito. Muitas vezes, irmãos, a gente assume o papel da galinha, jogando a responsabilidade para as pessoas, dando ideias, dando conselhos, mas sem nenhum tipo de compromisso com isso, sem nenhum tipo de comprometimento com isso. Paulo era totalmente comprometido com a igreja. Timóteo e Epafrodito também. Eles se sentiam responsáveis, eles se doaram. E a pergunta que eu faço para vocês é: para quem foi que Paulo escreveu essa carta? Foi para os presbíteros, para os pastores, para os diáconos? O versículo 1 do capítulo 1 vai dizer: para todos os santos que estão em Filipos, se eu não me engano é assim, juntamente com os bispos e diáconos. Paulo escreveu tudo o que ele escreveu para toda a igreja de Filipos. E logo nós podemos entender hoje que todo o conteúdo também serve para nós como igreja, não somente aos pastores, os diáconos, os presbíteros, mas a todos os santos. Então, amados, diante disso, a pergunta que me vem à mente, que eu quero fazer para você é: o que é que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor? O que é que o Senhor espera de mim e espera de você como a igreja do Senhor? Esses dias eu estava ouvindo um debate sobre se o dom de curas ele é válido para os dias de hoje. E de um lado havia, como sempre, uma pessoa defendendo que sim, e do outro alguém achando que não. E o argumento dessa pessoa que dizia que não, para mim, não tirou a minha fé de crer nas curas, mas me fez pensar sobre uma mentalidade que foi instalada na igreja, talvez. Esse homem estava dizendo que muitas vezes a gente transforma a igreja de Jesus Cristo num local de cura, como se fosse um supermercado, como se fosse algo de curandeirismo, aonde o nosso único objetivo é trazer as pessoas para cá, para que elas recebam curas, para que elas recebam milagres, e nós não temos compromisso nenhum com a igreja, com as pessoas, com a transformação. Eu creio que os dons, eles continuam, mas eu creio também que eles são só uma parte da igreja, e que ainda a prioridade de Jesus é a transformação das nossas vidas, é o alcance das pessoas, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então Paulo, ele nos dá algumas dicas para que possamos responder a nós mesmos o que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor. E lá no verso 27 ao 29 do capítulo 1, ele diz o seguinte: que nós devemos viver de forma digna do Evangelho. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, é a minha tradução aqui. Ou seja, irmãos, a minha vida ela tem de ser coerente com o Evangelho. A minha vida ela tem de ser coerente com a mensagem que eu prego. A minha vida tem de ser coerente com o título que eu dou a mim mesmo: cristão, discípulo de Jesus, cidadão do céu, santo, seja lá o que você diz de você mesmo. A minha vida, ela tem de ser coerente com estas coisas. A segunda coisa que ele diz é que nós devemos estar firmes em um só Espírito. E isso significa, irmãos, uma unidade de propósito em mente. Não é somente uma unidade de doutrina. Porque, meus irmãos, se só um ou dois estiverem comprometidos com a obra do Senhor, a igreja, amados, ela não vai para frente. Se nós não tivermos ninguém comprometido com o Senhor, nós tornamos esse lugar um clube de amigos que só se reúne e vai para suas casas, que passa um tempo, que se alegra,
que tem coisas boas, sim, mas essa não é a igreja do Senhor. Nós precisamos estar firmes em um só espírito, fazendo o quê? Lutando unânimes pela fé evangélica. É o que o Paulo escreve. Nós precisamos ter como parte da nossa vida a luta pela fé evangélica. A nossa vida não se resume a somente você crer no Senhor e vir para cá e receber os seus milagres e as suas bênçãos. Não foi para isso que o Senhor nos salvou. Essas coisas fazem parte da nossa vida, sim. E elas são parte fundamental do nosso testemunho ao mundo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo disse quando chegou, se eu não me engano, aos Coríntios: eu não vim a vocês com palavras humanas de persuasão, mas eu vim com demonstração do Espírito de poder. Nós precisamos ter essas evidências na nossa vida, pois elas irão confirmar a mensagem que pregamos. Mas elas não são a totalidade da vida cristã. Porque quando as pessoas olharem para nós, elas não irão olhar os milagres que nós fazemos. Elas não irão olhar o quanto nós aumentamos a nossa condição financeira depois que nós viemos para Cristo. Elas vão olhar se a nossa vida é coerente com a mensagem que nós pregamos. Elas vão olhar a maneira como nós tratamos a nossa família, como nós amamos as pessoas como a nós mesmos, como nós mostramos a elas a transformação que Jesus faz nos nossos corações. Essa é a mensagem que você e eu temos de passar. Se nós somos testemunhas de Jesus, o que é que nós podemos mostrar daquilo que nós vimos? A nossa vida. Eu posso dizer que Jesus cura porque eu era um doente e fui curado. Eu posso dizer que Jesus liberta porque eu era um prisioneiro e fui liberto. Eu posso dizer que Jesus transforma porque eu era um traste e fui transformado. E hoje eu amo e me dedico a Deus e a minha família e às pessoas. Essa é a nossa mensagem, irmãos. É isso que nós precisamos anunciar no mundo. Às vezes muito mais do que um livro que nós queremos que as pessoas comecem por ali a crer. Muitas vezes nós queremos socar de goela abaixo um livro que para aquelas pessoas é um mero livro. Que sem que elas tenham o Espírito Santo, a Bíblia nunca deixará de ser um livro. Nós precisamos, como Paulo, mais do que palavras de persuasão, mais do que convencer as pessoas a vir à igreja, nós precisamos demonstrar o Espírito e o poder sobre as nossas vidas. Paulo, ele faz um apelo no começo do capítulo 2. Se pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós temos uma série de coisas, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele diz: se isso existe em você, complete a minha alegria. Batalhando, irmãos, pela unidade, pelo amor, pelo mesmo espírito e pela mesma atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. De maneira humilde, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E Paulo não está falando sobre valor. Paulo está falando sobre prioridade. Nós, quando colocamos a nossa vida como prioridade, nós sempre teremos coisas mais importantes a fazer. Muitas vezes você chega para alguém e fala: você não quer vir no culto aqui na sexta-feira orar com a gente? Ah, não posso. Você não quer vir na quarta-feira aqui? Não consigo. Na terça-feira? Não tem jeito. Mas todas estas respostas, na verdade, se resumem a: eu tenho coisas mais importantes a fazer, ainda que seja ficar em casa. Quando nós colocamos a nossa vida acima das outras coisas, nós sempre teremos prioridades maiores do que
as prioridades do reino e de Cristo. Cuidem não somente dos seus interesses, Paulo diz, mas também dos interesses dos outros. E aqui, para fechar essa parte, e que eu considero a parte mais dolorosa, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, é nada mais e nada menos do que isso, o que o Senhor espera de mim e de você. E esse é o ponto-chave da nossa vida e da nossa relação com a igreja. O nível de entrega que nós devemos chegar na nossa vida. A nossa vida precisa ter a mesma atitude de Cristo para com a igreja. E eu não estou falando aqui que você tem que estar todo dia aqui fazendo alguma coisa. Não é essa a igreja. É o corpo de Cristo. É a missão do Senhor de alcançar os perdidos. É você ser Jesus na vida daqueles que estão perto de você, aonde você estiver. É lá que a minha atitude tem de ser a mesma atitude de Jesus, que não considerou o fato de ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou de si mesmo, vindo a tornar servo, vindo a tornar-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele não olhou para a posição que ele estava. Jesus não olhou, se assim pudesse ser, para os seus interesses pessoais. Não sei se isso existe, mas só para você entender e aplicar sobre a sua vida. Jesus olhou para a missão. Jesus olhou para o plano de Deus. Jesus olhou para os perdidos. Jesus olhou para a vontade, para aquilo que deveria ser feito e colocou ele numa prioridade menor do que aquilo que era mais importante. E muitas vezes, meus irmãos, é o que nós fazemos, é exatamente o contrário. Nós colocamos a nossa vida como a prioridade máxima. Ninguém precisa parar de trabalhar. Ninguém precisa estar todo dia aqui na igreja. Mas nós não podemos ficar parados. Como Paulo não podia ficar parado. Como Jesus não pôde ficar parado. Algo precisa acontecer. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser melhorado. Então, meus irmãos, a vida de Paulo, ela deve nos inspirar a resgatar esse espírito familiar e missional da igreja. Essa responsabilidade pela igreja perante o Senhor Jesus. E qual responsabilidade? Do testemunho, da missão, do cuidado, do amor. Isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que fazer a gente se mexer. Isso tem que fazer a gente encontrar uma maneira de progredir. Porque muitas vezes, irmãos, o que nós fazemos é pegar a nossa condição e mostrar assim, olha, não tem como, porque eu não sei a Bíblia, eu não posso pregar. Eu não sei falar na frente das pessoas, então eu não posso orar, não posso evangelizar. Mas é isso, é colocar você como prioridade da sua vida. Porque você poderia dizer, eu hoje não sou bom, mas eu vou buscar no Senhor a capacitação. Já viu aquele jargão de pregador que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Você é o escolhido. Eu e você somos os escolhidos para nesse tempo, nesses dias, sermos a igreja de Jesus, sermos os ministros do Senhor, sermos os sacerdotes, os representantes, os embaixadores, sermos os evangelistas, os profetas, os mestres, os pastores. Está sobre nós.
Nós somos a bola da vez. E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo? Com o que é que nós estamos nos ocupando? Lendo esse texto, eu fiquei pensando e fiquei admirado da vida de Timóteo. Timóteo, ele não era apenas mais um dentre tantos outros. Paulo diz assim: não há ninguém como Timóteo que se interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo era alguém comprometido como Paulo, aprovado pelo serviço que ele prestou e que buscava os interesses de Jesus antes dos seus. Desculpa. Paulo não está dizendo que os demais não faziam a obra do Senhor. Paulo está dizendo que eles seguiam as suas prioridades. E eu me lembrei de uma cena que aconteceu comigo, já contei para vocês várias vezes. Que o pastor Odair me chamou para ir para Capitão num sábado e eu não queria ir. E eu fiquei com vergonha de falar não. E eu fui orar para saber se era a vontade de Deus. Ó Senhor, soberano, Criador, é para eu ir para Capitão. E o Senhor disse: o que adianta eu te falar a minha vontade, se você quer fazer só a sua? E muitas vezes, irmãos, a nossa vida é assim. Nós queremos servir ao Senhor se sobrar tempo. Nós queremos servir ao Senhor se não tiver mais nada interessante a ser feito. Nós queremos servir ao Senhor se ninguém for ficar bravo conosco. Muitas vezes nós temos vergonha de pedir para o Senhor o que o Senhor quer que eu faça. A verdade é essa. Todos nós já estivemos diante de situações onde o Senhor poderia usar a nossa vida. Mas eu falo de mim. Às vezes dá medo de pensar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se Ele responder, eu vou ter que me comprometer a fazer algo que talvez eu não queira fazer. O Timóteo era um homem liberto. Timóteo era um homem comprometido. O Timóteo tinha uma missão importante e ele abraçou essa missão, que era consolar e encorajar, mas também ajudar os irmãos a resolver os problemas internos, colocando em prática o que Paulo havia escrito. Porque o que Paulo havia escrito não poderia virar meros conselhos. E muitas vezes, irmãos, é o que nós fazemos com a palavra de Deus. Nós lemos a carta de Paulo, nós achamos ela bonita, nós concordamos com tudo, mas nós não colocamos em prática. Nós fazemos das Escrituras os simples conselhos sábios para a nossa vida. Você já viu aquelas pessoas que leem aquela mitologia grega? As pessoas acham que elas são inteligentes, que elas têm uma palavra, um exemplo, uma analogia para todas as situações que surgem. Mas aquelas coisas não transformam a vida de ninguém. Aquilo lá são meros conselhos. E o que nós fazemos muitas vezes é transformar as Escrituras numa mitologia. Porque nós lemos, nós gostamos, nós achamos bonito, mas nós não transformamos isso na verdade prática da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, crer que essa é a palavra de Deus. E se existe uma ordem aqui, ela precisa ser cumprida. Se existe uma ordem escrita aqui, foi Deus quem escreveu por meio do apóstolo, do profeta, seja lá quem for. E se a palavra de Deus, ela não é capaz
de fazer eu e você se mexer, o que será? E aí eu pergunto, será que nós também não estamos transformando a igreja num clube de amigos, num lugar que vende milagres, num lugar que vende promessas? Esse não é o testemunho da igreja. Essa não é a obra de Jesus. Nós precisamos olhar para essa palavra e deixar ela transformar a nossa vida. Nos nossos dias faltam Timóteos que ajudem os demais a não tratar as Escrituras como meros conselhos. Faltam Timóteos para ajudar as pessoas a gerar uma responsabilidade pela mudança quando lê a palavra. Só é assim, amados, que nós iremos ser transformados. Só no dia em que nós olharmos para essa palavra, entender que ela precisa ser um reflexo da nossa vida. Senão nós vamos continuar sempre os mesmos. E como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, se envolvendo com a Escritura. Terça-feira você pode vir aqui, amados, e aprender sobre a Bíblia. Quarta-feira você pode vir aqui, amados, e aprender mais sobre a palavra que foi pregada. O YouTube está cheio de pessoas que pregam muito melhor do que todos nós aqui juntos. Mas a verdade é o quanto nós estamos interessados de fato em aumentar no nosso coração o conhecimento das Escrituras. Em segundo lugar, nós precisamos abrir o nosso coração para sermos transformados por essa palavra. Lembram quando o Senhor estava trazendo o povo de Israel do Egito? Tinha um negócio que ele dizia para eles: vocês são um povo de dura cerviz. Vocês são um bando de cabeça dura. Por quê, irmãos? Porque Deus se manifestava para eles e eles não mudavam de atitude. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes eu e você somos tão cabeça dura quanto eles? Talvez pior. Porque eles tinham Moisés para falar, nós temos o Espírito Santo. Eles dependiam do Moisés reunir eles, nós temos o YouTube cheio de conhecimento. Nós temos o curso da terça, a reunião de quarta. Mas nós não nos damos conta da importância de servir ao Senhor. E o caminho para se servir ao Senhor é ser preparado pelo Senhor. Quem sabe nós não nos colocamos em oração, buscando a Deus capacitação. Eu me lembro logo que eu comecei a ler a Bíblia, todas as vezes que eu ia abrir, eu lia assim: Senhor, me ensina essa palavra para que eu possa ensinar outros. Ninguém me ensinou isso. Me ensina essa palavra para que eu possa ser transformado. Nós lemos, mas as coisas não mudam. Significa que talvez nós estamos lendo errado, irmãos. Nós estamos lendo um livro. Em terceiro lugar, para que você possa ter uma missão como a de Timóteo, você precisa se colocar à disposição para servir. De nada adianta você ser um profeta de Deus fechado na sua casa. De nada adianta você ter o dom de curas se for para orar por você mesmo. De nada adianta você ser um mestre das Escrituras e não ensinar ninguém. E não ter tempo para que o Senhor use a tua vida. Timóteo foi escolhido por Paulo por causa do caráter transformado e porque ele estava disponível. Os outros tinham outras prioridades.
Timóteo tinha a prioridade de Cristo. E de novo, irmãos, nós não precisamos parar de trabalhar para fazer só isso. Nós podemos ir fazendo enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto nos deparamos com gente. Nós podemos ser a voz do Espírito Santo. Nós podemos ser Jesus Cristo na vida de muitos. É só se dispor. Independente do que você é hoje, o Senhor nunca te colocará numa posição, numa situação acima da qual você pode dar conta. O Senhor nunca vai levar você e nem eu para um debate lá com aqueles homens que entendem de tudo. Mas o Senhor pode inspirar nossas palavras para realizar uma obra na vida das pessoas. O Senhor pode inspirar nossas palavras para trazer cura e restauração de vidas. Nós precisamos estar disponíveis a Ele. E por que nós não temos muitos Timóteos hoje? Porque muitos estão ocupados com outras prioridades, que não são as de Jesus. O Timóteo revela para nós uma vida cristã equilibrada, e essa vida que eu queria que você passasse a desejar a partir de hoje. Um equilíbrio entre uma busca pessoal pelo Senhor para transformar o seu caráter e o serviço, a sua disponibilidade ao Senhor. Esse é o mesmo princípio que rege uma comunidade de fé, missão e testemunho. Todo cristão precisa, individualmente, irmãos, de se desenvolver nessas áreas. Nós precisamos desejar isso. Se a igreja não se envolve em missões, ela está fadada a acabar. Se nós nunca mais evangelizarmos ninguém, irmãos, daqui a uns anos, essa igreja fecha. Que a gente vai morrer e vai acabar. E a responsabilidade que nós temos. Se uma igreja não se importa com o testemunho que ela tem e agora os seus membros de maneira individual, a sua mensagem cai em descrédito. E ela está fadada a ser só um clube de amigos e nada mais. Nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida entre a transformação pessoal e o testemunho e a missão. Essa é a vida que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Ele ensinou seus discípulos, Ele tratou dos seus discípulos, Ele enviou seus discípulos. E no dia em que Ele foi ressuscitado, o que Ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus não disse isso só para os 12, porque senão a igreja já tinha parado. Nós somos os 12 de hoje, irmãos. Nós somos os discípulos de hoje. Somos nós que devemos ir. E então, amados, essa pergunta que eu quero iniciar, o término é: a quem enviarei? Talvez foi a pergunta que Paulo fez no dia em que ele se propôs a escrever aquela carta. A quem eu enviarei? Talvez essa seja a pergunta que esteja esperando uma resposta sua. E nós precisamos de fé, irmãos, para buscar e para crer que há um chamado para a nossa vida. Há uma responsabilidade a ser assumida por mim e por você. Como pastor, eu tenho a responsabilidade de preparar sua vida para o ministério. E não ser o evangelista. Irmãos, nós temos que nos unir num só propósito, num só espírito. Há um tempo atrás, nós tínhamos a figura do pastor aqui, e nós deixamos tudo com ele. O Senhor ensina, o Senhor prega, o Senhor evangeliza.
O Senhor atende as pessoas, o Senhor se vira com tudo, porque nós temos prioridades. Só que agora, irmãos, a nossa muleta foi tirada. Nós somos sarados, nós somos curados, mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos fazer alguma coisa. É a nossa vez de dar continuidade. É a nossa vez de honrar o que foi começado. É a nossa vez de honrar o que nos abençoou e nos abençoou até hoje. Somos nós. Timóteo não começou como um pastor, e você não vai começar como pastor, e eu não comecei como pastor. Timóteo começou, amados, como um filho servindo ao pai. Como um filho indo junto com o pai, ajudando o pai. E nesse processo ele foi provado e aprovado. E quem sabe aqui não está cheio de Timóteos. Não vou falar no feminino que vai ficar feio, Timóteas. Quem sabe aqui está cheio de Timóteos sendo preparados. Está cheio de Timóteos precisando de encorajamento, de consolo e de ajuda. Para colocar em prática o que Jesus, Paulo, João, Pedro e tantos outros disseram. Quem sabe aquela pergunta que Isaías presenciou possa ser a nossa hoje. A quem enviarei? E talvez você possa responder com ousadia: eis-me aqui, envia-me. Talvez é só isso que o Senhor espera para começar algo na sua vida. A sua disponibilidade, o seu coração. Timóteo não foi famoso como Paulo, não escreveu cartas, não sabemos nada sobre ele operar milagres, mas nós sabemos que ele foi um grande instrumento de Deus. João Batista foi um grande homem de Deus, mas sabia exatamente o tamanho do seu ministério. Quando ele se deparou com Jesus, ele disse: importa que ele cresça, que eu diminua a minha parte, e terminou aqui. Eu não sei vocês, mas isso me emociona um monte. Saber que no dia em que eu for partir, eu vou partir sabendo que eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Que eu cumpri meu chamado, que eu cumpri minha carreira, que eu guardei a fé. Eu não sei se isso queima no coração de vocês, mas eu gostaria que vocês começassem a orar, para que o Senhor acendesse em vocês a chama da paixão pelas almas. Porque se isso acontecer, irmãos, é um pedacinho de Jesus em cada um de nós. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e não se importar com as pessoas, com a igreja, com a obra. Nós nunca seremos cheios do Espírito Santo se não for para fazer a obra. Porque fazendo a obra não há lugar para que a soberba tome conta da nossa vida. Se nós estivermos andando nas prioridades de Jesus, se nós estivermos fazendo a vontade de Jesus, se nós estivermos ocupados com Jesus, nós não teremos tempo para encher o nosso coração de outras coisas. Então o nosso desafio hoje, para encerrar, é clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a encontrar o nosso lugar no ministério e a mandar sobre a nossa vida o revestimento de poder que nos capacita a servir ao Senhor com ousadia. E eu quero convidar você para orar por isso hoje. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? E derrama sobre nós, Senhor, um revestimento de poder que nos capacita a servir ao Senhor com ousadia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença no nosso meio.
Nós te louvamos, Pai, porque ainda há tempo de começar. Ainda há tempo, Senhor Deus, de mudar as nossas prioridades, Senhor. E nós clamamos por Tua graça e misericórdia, Pai. Para que o Senhor traga sobre as nossas vidas o entendimento, Pai Santo, da nossa parte. O entendimento, Senhor Deus, do nosso lugar, Pai. O entendimento da Tua vontade sobre as nossas vidas. O entendimento, Pai, para enxergarmos a nós mesmos como o Senhor nos enxerga. Porque muitas vezes, Pai, o Senhor capacitou pessoas para pastorear, para pregar, para evangelizar, Senhor Deus, para operar milagres, Pai. Mas muitas vezes nós estamos olhando para a nossa condição, Pai, e não deixando a fé crescer no nosso coração. E eu oro em nome de Jesus, Pai, pedindo a Tua graça e misericórdia, Senhor. Que hoje seja tirado dos nossos olhos, Senhor, toda a escama, Pai, que nos faz enxergar para as nossas vidas sem ter valor, que nos faz enxergar para as nossas vidas como pessoas incapacitadas, como pessoas improváveis, como pessoas, Senhor, que não são dignas. Que a partir de hoje, Pai, haja em nós, Senhor, um espírito de humildade, Senhor, um espírito de submissão, Pai, e que independente, Pai Santo, do tamanho daquilo que o Senhor nos chamar a fazer, que só pela obediência nós possamos nos levantar, Senhor, e fazer a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas graça, Pai, graça para crer, Senhor, graça para não duvidar, Senhor, graça, Senhor, para Te ouvir, graça para Te obedecer. Reveste a Tua igreja, Pai, com poder, Senhor, reveste a Tua vida, Deus, em nós, Senhor, para que nós possamos ter ousadia, para poder anunciar a Tua palavra, para poder, Senhor Deus, fazer milagres que glorifiquem o Teu nome, que dê, Senhor Deus, a Tua igreja o status que ela merece, Pai, que é o corpo de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Deus, derrama sobre nós o poder, Senhor, que nós precisamos para Te servir, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que todo espírito de covardia seja anulado hoje, que toda mentira no nosso coração seja anulada hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós sejamos livres para Te servir, para Te adorar, para fazer a Tua obra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama a graça sobre a Tua igreja, é o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glórias a Deus.